Fala pessoal, estamos aqui com mais um episódio do Meu Jeito Pode. Hoje com o Ezequiel. Tudo bem, Ezequiel? Tudo bem, Cláudio. Pego de surpresa, né? Porém, estamos aí para poder... Legal. Aqui tem um pouco. assunto, cara, que eu tô aqui, até falei para você, falei, puta, por que não falar sobre esse assunto, né? Cara, a juventude de hoje, eu tô vendo que tem diversos pais após a pandemia, tá tendo diversos tipos de problema, né, com tanto os adolescentes quanto as crianças. Certo. E eu vejo muito que a parte escolar e também a parte espiritual ajudam muito também na educação dessas crianças, entendeu? Você, Ezequiel, que é um formador de opinião e também, na verdade, de alguma forma, né? Você ajuda também esses adolescentes e crianças. O que você está vendo disso hoje, cara? O que você vê que os pais podem estar fazendo para melhorar essa condição dessas crianças? Porque tem muita criança entrando em depressão, entendeu? Uhum. Então, eu acho, na minha opinião, assim, eu vejo que é uma situação não somente de crianças, adolescentes, jovens, mas eu acredito ser uma situação de uma forma geral. A pandemia, Cláudio, ela veio e mudou muita coisa na nossa vida. Muita coisa, muitos hábitos. Ela veio trazer, de uma certa forma, uma revolução pra gente, vamos entender assim, né? Então, quando nós vemos que nesse período de pandemia, que foram quase 2 anos, né, que a gente tivemos aí que ter todo aquele cuidado, né, foram um ano praticamente sem poder sair de casa. Então, isso trouxe para dentro das casas um isolamento social, vamos dizer assim, de uma forma geral, né, onde os adolescentes ficavam mais dentro do quarto, as crianças ficavam mais no celular, na TV, os pais ficavam mais dentro de casa. Então, a necessidade do ser humano, Cláudio, é relacionamento. Cláudio, o ser humano, ele precisa se relacionar. Você está falando de um contato pessoal, né? Exatamente. Não adianta. Se você pegar uma pessoa que ela vive muito isolada, ela tem uma tendência muito grande à depressão, ansiedade, essas coisas. Então, quando a pessoa começou a se isolar, e não foi só isso, né? A questão do isolamento, uma série de questões. Né? O amiguinho que não via mais na escola, aquele contato, aquela brincadeira, o pouco de tempo que eles ainda tinham. Seria a troca de experiências, né? Exatamente. O pouco de tempo que eles ainda tinham, eles acabou perdendo durante esse período. Né? E isso veio se agravando só. Né? A falta de relacionamento traz um problema muito sério na cabeça do ser humano. Cara. E o que você tem visto assim que tem ajudado essas crianças, os pais também na orientação dessas crianças? Então, eu tenho visto uma ação muito importante, é a questão do esporte, do lazer, sabe? Eu me preocupo muito. Na última live o Luan falou a respeito disso, né? Falou, até o Luan, quero até parabenizar o Luan, né? Foi vice-campeão brasileiro de flag, né? É isso aí, o Luan, tá vendo? Falei pra você, cara. Faltou pouquíssimo, muito mas pouco. A próxima chega lá, hein? Exatamente. E o Luan, ele tem trabalhado isso. Ele trabalha com todos os níveis de criança, desde a classe baixa até a classe alta, né? E não tem... para onde tem mais a classe alta, mais a classe baixa, não tem essa diferenciação. Todo mundo tem esse problema, né? E o Luan, ele consegue... Ele traz essa experiência pra gente. De que forma? O esporte traz esse convívio social de novo. Né? É a risada, é a brincadeira, aquele pentelho que fica brincando, se zoando, né? Que hoje às vezes nem pode mais brincar, né? É bullying e tal, mas entre eles acabam tendo a brincadeira, eles acabam se brincando, se divertindo, rindo. E a falta disso causa muitos problemas. Até dentro de casa mesmo. Às vezes o pai vai lá e repreende o filho, porque o filho tá brincando, deixa ele, né? À medida do possível, lógico que coisas saudáveis, mas deixa ele, ainda bem que ele tá brincando, né? Sim. Eu tenho um menino, né, de 5 anos. Sim, você conheceu ele? Com certeza. Cara, aquele ali muito bonito. Aquele é ligado no 380. É uma espoleta, né? Nossa, cara. E todo dia ele tem uma cicatriz nova ali. Eu deixo muito à vontade, Cláudio, porque, assim, como eu te falei, eu me preocupo muito com isso. Eu sou muito ocupado,
né? Porque tem questões de igreja, questões profissionais, negócios e tal. E eu dedico, eu tiro um dia da minha semana só para minha família. Nesse dia eu não faço nada, sabe? Eu me desligo, atendo algumas coisas com urgência, claro, mas é o dia que eu vou andar de bicicleta, que eu vou jogar futebol, que eu vou na quadra, que eu vou no parque, alguma coisa eu vou fazer. Quer dizer, um dos toques que você dá para os pais que estão aqui assistindo a gente é tire um momento para os seus filhos, para sua família, né? Para você entender isso e o que cada filho tem, o que cada filho tá passando também, né? E deixar esse canal aberto com os filhos, né? Sim, de preferência tirar fora de casa. Não adianta, vou tirar o tempo, meu filho vai ficar dentro de casa assistindo o jornal, no celular, não resolve. As crianças, eles têm muita energia para queimar. Muita, cara. E assim, depois que a gente passa dos 40, a gente já perdeu 80% da nossa energia, né, cara? Mas assim, a necessidade de levar eles no parque, pisar no chão, cara. Andar descalço, ir na chuva, ir no sereno, brincar. Jogar uma bola, jogar um basquete. Há uma necessidade. Com essa adolescência que gosta também, né? Às vezes até tem uma evolução aí, né? Quando as crianças têm uma certa idade, vamos supor, tem lá dos seus 7 aos 10 anos, é um tipo de comportamento, até socialmente falando, com os amiguinhos. Depois dos 10 aos 14 é um tipo de comportamento, depois dos 14 aos 17 é outro comportamento, e a né? gente tem que acompanhar, cara. Exato. Tem que acompanhar. E assim, pra gente entender o mundo deles, a gente tem que estar dentro do mundo deles. A gente tem que procurar entender. Tudo bem que às vezes a gente sabe que não existe manual, né? Como ser pai, como ser mãe, né? Se tivesse, seria bom. Exato, né? Mas assim, acho que cada filho tem uma certa característica que você tem que respeitar. É um entendeu? diferente do outro. Exato, e você tem que atingir alguns pontos justamente para quê? Para ajudá-los, que é a função do pai e da mãe, certo? Sim. É formá-los para quê? Para eles criarem asas e voar. É o que nós falamos da outra vez lá atrás, né? Que os pais são arqueiros, os filhos são flechas. Exato. Né? E a direção é os pais que dá. Mesmo porque o filho, dependendo da idade, não tem uma consciência daquilo que está falando e precisa de um direcionamento. Ele precisa ser moldado, né? Ele precisa ser moldado. Eu sempre trato assim, na igreja, no aconselhamento, a questão do seguinte: os traços de caráter. Como você foi moldado? Né? Como você foi gerado, moldado, como você falou, são fases. Né? Desde a gestação até os 7 anos de idade, você está formando um caráter naquela criança. Então, vai depender muito, o futuro dessa criança vai depender muito dessa fase. Depois dessa fase, imagina assim, é como se fosse uma massa de cimento, né? Você consegue ainda apertar ela enquanto ela é mole. Né? Você consegue dar formato, uma argila. Vamos falar de argila, né? A argila você consegue fazer um boneco com ele enquanto ele ainda é mole. Sim. Do 7 até ali os seus 14, 15 anos, essa argila já está um pouquinho mais dura. Um pouco mais rígida, né? Mas você consegue ainda apertar. Depois que aquilo ali endureceu, virou uma pedra, irmão, é só esculpindo mesmo. Daí já está formado o caráter da pessoa, a característica dela, os Sim. valores dela. Exatamente. Que justamente vem da família. Né? Então a importância da presença dos pais, principalmente pós-pandemia, vai fazer toda a diferença na vida das crianças e dos adolescentes. Toda a diferença, cara. Porque senão... E sabe o que você falou que é muito importante? Essa questão, né? De você tirar um momento para o seu filho e deixar muito bem, assim, ele à vontade para quê? Para também conversar com você. Sim. Estabelecer um relacionamento de confiança. Né? Os meus meninos, eu tenho um filho, vai casar agora... um ano que vem. Então, assim, eu fiz de tudo para ter esse relacionamento de confiança com ele. Então, se ele teve problema lá fora, ele sabia que ele podia contar comigo. Isso dá uma segurança também para ele caminhar em frente, né? Sim. O pai, ele não pode ser amigo do filho, ele sempre vai ter que ser o pai. Né? Ele pode estabelecer uma amizade, ter um momento de sair, jogar bola no cinema. Isso não é um problema. Mas ele não pode perder a sua posição de autoridade como pai na vida do filho. Então, o meu filho, ele vai casar agora, né? Vai fazer 21 anos, vai casar o ano que vem. E eu me preocupei muito em estabelecer essa confiança. Então, todas as vezes que ele cometia algo assim, errado, vamos dizer assim, né? Que a gente, como pai, a gente acha que a gente entende que aquilo não vai ser saudável, ele tinha confiança de contar para mim. Por que ele tinha essa confiança? Porque eu não batia, eu não colocava de castigo, mas eu sentava na mesa e aconselhava olho no olho.
Quer dizer, você estabeleceu ali uma conexão com ele que ele Sim. podia confiar em você. Então ele sentia segurança em falar isso para mim. Uhum. O problema é o seguinte, quando os pais eles se tornam ausentes na vida do filho, e aí o filho faz uma caquinha, e aí ele vai querer o que? Daí ele vai querer ser pai. Aí ele vai querer vir aqui e impor umas regras que às vezes ele não tem. O filho já perdeu esse senso de autoridade do paterna sobre a vida dele. Porque, meu pai trabalha o dia inteiro. Minha mãe trabalha o dia todo. Eu fico na rua, vivendo na casa dos meus avós. Aí quando chega uma notícia ruim em casa, ele vai me bater por causa dessa notícia ruim. Aí vai causar uma maior revolta. A importância, mais uma vez, a importância do relacionamento pai e filho, a confiança, né? E aí veio a pandemia que agravou um pouco essa situação, porque, cara, na boa, foi difícil ficar dentro de casa 2 anos, né? Houve muitos divórcios durante esse período, muitos filhos, adolescentes saíram de casa durante esse período, teve muitos problemas familiares, problema que às vezes a gente descobrimos que tinha dentro de casa que a gente nem sabia que tinha. Né? E aí, nessa pandemia, isso se agravou ainda mais, porque esse relacionamento, 2 anos, dá para o cara criar um novo costume de não conversar muito, ficar mais na TV, mais no celular, e os filhos perderam ainda mais seus pais. E o que você falou é tudo uma construção, igual você tem lá um lugar onde você deixa o calçado na hora que você entra dentro de casa. Você vai lá e ensina ele, tem que sempre colocar aqui, tem que sempre colocar aqui. Uma hora ele esquece, você vai lá e lembra ele, você sempre colocar aqui. A educação é a mesma coisa. Sim. Você é um trabalho diário para quê? Para você lembrar ele como deve ser feito, entendeu? E como, na verdade, agir em certas situações. Isso que você falou, de ele estar próximo de você, você construiu ao longo do tempo também. E com certeza, eu acho que o que o pai, a mãe tem que ter com o filho, e o filho, na verdade, tem que ver no pai, primeiro, isso que você falou, uma autoridade. Segundo, tem que ter um respeito imenso, porque a partir do momento que você respeita a pessoa, você escuta ela. Exatamente. Você vira uma referência para ela. Exatamente. Entendeu? Então é essa conexão que os filhos têm que ter com os pais. Entendeu? E hoje é isso que é a maior dificuldade dos pais em relação aos seus filhos. Eu não estou dizendo que são todos, né? Mas a grande maioria tem essa dificuldade. Por quê? Nós vivemos num mundo onde todo mundo quer trabalhar, todo mundo tem as suas dificuldades, as suas necessidades, tem que ganhar dinheiro. E os filhos ficam sendo criados na escola. Quer dizer, passa a responsabilidade para a escola. Para a escola, para o governo, para o avô, para o tio, entende? Terceirizam, né? Terceirizam, né? Você vê, por exemplo, tem mães que acordam às 7 horas da manhã, leva a criança na creche, né? Ou numa escola integral, trabalha o dia todo, vai buscar 8 horas da noite, né? Se você conversar um pouquinho com o Luan, ele é professor de escola particular. Então, lá isso acontece. Sabe? Os pais deixam a criança de manhã e buscam à noite, cara. E aí chega à noite, todo mundo cansado, todo mundo quebrado, vai todo mundo dormir, amanhã é outro dia de novo, né? Aí essa criança vai crescer. E não tem aquele momento familiar, né? Às vezes também difícil. Você construir o que... Se você, tudo bem, trabalha o pai e a mãe, mas pelo menos no momento de jantar, janta todo mundo junto. O pouco de tempo que tiver tem que ter qualidade. Exato. Entende? Nossa, você falou tudo, Ezequiel. Eu sempre falei isso. Eu acho que o pouco tempo que você pode ter com o filho não é o tempo que vai dizer. Não é quantidade. É a qualidade. Não adianta você estar com o filho, entendeu? Lá o dia inteiro e você estar no celular. Não adianta você estar lá com o filho e não ter um momento para ele, entendeu? E não criar essa conexão com o seu filho, porque lá na frente, com certeza, isso vai gerar um problema para você. Sim. E para ele também, inconscientemente. Exatamente. A pergunta é, que tipo de geração que nós estamos gerando, que nós estamos preparando. O que vai ser? O que vai ser do meu filho? Eu sempre me preocupo em perguntar isso. O que será dos meus filhos? O primeiro, esse dia eu até comemorei com a minha esposa, né? O Wesley deu certo. Já tem um negócio próprio dele, comprou o apartamento dele, vai casar. Maravilha. Esse aqui nós conseguimos. Agora tem o próximo da fila, o Wallace, o do meio, o Júnior, né? O do meio. Que inclusive, Júnior, não esqueci do seu presente não, tá? Fica tranquilo, tá? Então agora o próximo passo é encaminhar o Júnior, né? Só que ao mesmo tempo que eu estou preocupado em lançá-lo, encaminhar ele,
Eu já estou preparando o número 3 para poder já entrar na fila também, né? Então, assim, o que vai ser dos meus filhos? Eu sempre me preocupo com isso. E você concorda comigo que um pouco também da referência tá no irmão? Sim. Ele olha e fala assim, não, puta, minha referência é o meu irmão. Exatamente. E outra, as pessoas precisam de uma referência. Tudo bem que lá na frente eles tomam as escolhas deles, mas no início ele precisa de uma referência. Isso em tudo. Igual, você pega, vamos supor, um empresário, que é o grande X nosso aqui, né? O mundo empresarial, você fala, peraí, por que aquele empresário deu certo e esse não? E você tenta entender um pouco daquilo que deu certo, entendeu? Então, você pega ali um determinado empresário e ele vira referência para os outros. Sim. Entendeu? Igual eu vejo o irmão. O irmão mais novo, às vezes vê o mais velho, quer ver uma referência nele, né? Exatamente. Ele fala igual, tem as mesmas gírias, as mesmas brincadeiras. É tudo, ele copia tudo, porque ele precisa dessa referência, desse norte, né? E agora imagina assim, se o irmão mais velho, né, se essa criança, vamos supor, não, o Júnior, se ele fosse uma criança criado na rua, né, fazendo o que quer, quando quer, falando o que quer, ele olhar e falar, não, eu vou trabalhar com meu irmão, como ser igual ao meu irmão, pra quê? Você entendeu? Ele perde essa referência, fica sem saber o que fazer, né? E quando a gente tem essa preocupação, é muito mais fácil, cara. Você sabe que você não vai sofrer com seus filhos, entende? Claro, tem um probleminha aqui ou outro que precisa de ser, como eu falei. Problema sempre vai ter. Sempre vai ter. A argila, ela tá um pouquinho dura, mas dá para moldar ainda. Entende? Dá para moldar. O problema é se você abandonar de vez essa argila secar do jeito que ela quiser. Daí que você vai ter dificuldade, cara. Né? Então, mas a gente sempre tem que ter essa questão. Pós-pandemia, principalmente, volto a frisar. Depois da pandemia, os pais que se acostumaram a ficar no celular, na TV, isolado, deixou o filho pegar lá na hora do jantar, na hora do lanche, vai pro quarto, tranca a porta do quarto, fica na internet, fica fazendo o que quer. Cara, vai ter dificuldade. Mas às vezes eu vejo o seguinte, às vezes você repreende, né? E não tem problema se o seu filho não gostar. Não. Pega o celular e fala, nesse momento a gente não vai ter celular. Sim. É um momento nosso, é um momento de conversa, é um momento de conexão entre a gente, entendeu? Entre a família, entendeu? Às vezes os pais, não, vou chatear meu filho. Meu, você tá fazendo a pior coisa. Não. Entendeu? É uma escolha. Amar o filho, Cláudio, não é dar tudo o que ele quer. Exato. Mas dar tudo o que ele precisa. É o que eu sempre falo em casa, eu falo nas ministrações o seguinte, se você ama o seu filho, você não tem que dar tudo o que o seu filho quer. Porque tem gente que tem condições, cara. Cara, meu filho quer um PlayStation 5. Vou lá, eu compro. Toma aqui o PlayStation. Meu filho quer isso, vou lá, dou. Meu filho quer viajar, vou lá, deixo. Não é isso. Porque eu amo meu filho, eu faço tudo por ele. Não é assim que as coisas funcionam. Amar os nossos filhos é dar tudo o que eles precisam para se tornar pessoas boas, pessoas melhores, ótimos profissionais, bons empresários, que vai até ajudar outras pessoas também. Isso é amar. Isso sim é você demonstrar para o seu filho o quanto você ama ele. Não adianta você dar tudo para ele na mão dele. E às vezes muitos pais falam, eu não quero que meu filho passe pelo que eu passei. Eu quero dar aquilo que eu não tive, entendeu? Só que, primeiro, aquilo que você passou na sua vida fez a pessoa que você é. Exatamente. Te entendeu? Moldou. Exato. E às vezes, você não ter tido determinadas coisas naquele momento, você dá muito valor hoje, entendeu? É diferente de você conquistar e você ganhar. Exato. Entendeu? Exato. É um sentimento totalmente diferente. Então, quando você ganha as coisas, você não tem o mesmo sentimento da conquista, entendeu? Então, você tem que falar pro seu filho, sim. Você quer um brinquedo novo? Legal. O que você vai fazer para conquistar? Olha isso, gente. Conquistar esse brinquedo. As pessoas esquecem disso e dão, entendeu? Então, você tem que direcionar o seu filho para quê? Justamente para ele ter conquistas na vida. Conquistas. Exatamente. E a questão da conquista vai forjando o caráter dessa criança, desse adolescente, desse jovem. Né? Eu tive meu primeiro carro, né, eu acho que eu tinha, na época, uns 15 para 16 anos. Né? Eu comprei meu primeiro carro, sabe? E meu pai não queria que eu comprasse porque não tinha habilitação e tal, mas eu tinha vontade. Como eu comecei a trabalhar muito cedo, eu não esperava que meu pai me desse um carro.
porque meu pai nem tinha condições para isso. Tá. Né? Eu comecei a trabalhar muito cedo. Né? Com 8 anos de idade, eu já ia para as obras com meu pai. Eu mexia concreto, mexia massas com meu pai. Vivia, né? E aí, como eu não vivia, assim, não tinha negócio de bebida, essas coisas, porque eu ainda era uma criança, eu guardava dinheiro. Uhum. Então, quando eu tinha meus 15, 16 anos, quando eu comecei a querer ir para a vida, eu tinha dinheiro para comprar um carro, cara. Entendeu? Aí eu comprei meu primeiro carro, um Fusquinha vermelho, 69, lembro até hoje. Eu comprei meu primeiro carro. E isso para mim foi uma conquista muito boa, porque forjou meu caráter. Isso me ensinou. Agora, imagina meu pai desse isso de bombejado para mim. Olha, parabéns, filho, agora você já tá de maior, toma um carro para você. Não ia ter o mesmo sabor. Ia ser legal, né? Eu ganhei um carro do meu pai, né? Isso é legal. Mas não é o mesmo sabor, não forja o meu caráter, cara. E esse é o grande problema hoje, eu falo até com vários empresários hoje, e na continuidade do negócio, entendeu? Uhum. Às vezes, aquilo que o pai construiu, às vezes o filho perde. Por quê? Justamente não teve o lance da conquista, não teve o preparo da pessoa. Exatamente, entendeu? Porque ele foi acostumado a ganhar as coisas, a não a conquistar. Porque do mesmo jeito que você coloca um filho seu na empresa, ele tem que começar do quê? Da base. Exatamente. Você tem que construir a base da empresa. Não, você vai começar aqui sim. Entendeu? Para você saber os diversos níveis que existem numa empresa, justamente é o lance da hierarquia que acontece dentro de casa. Você entendeu? E aí sim você consegue formar um herdeiro seu. Sim. Entendeu? Alguém que vai assumir o seu negócio. Entendeu? Então eu vejo que muitos empresários têm essa dificuldade hoje em relação aos filhos, até para os filhos enxergarem isso aí. Tem essa dificuldade exatamente por isso. Porque meu pai é um empresário, meu pai ganha alguns milhares de reais por mês lá, então tudo que eu preciso meu pai me dá. Beleza, legal, isso seria ótimo se todo mundo tivesse essa mesma oportunidade. O problema é que quando o seu pai faltar, você não vai conseguir dar continuidade a isso. Por quê? Primeiro, quando você não respeita a autoridade do pai, você não vai respeitar a autoridade de ninguém, amigo. Então você vai chegar numa empresa onde você vai ser submisso a uma autoridade, você vai ver aquela pessoa como se fosse o seu pai. Então, o que a pessoa vai falar para você, você vai virar as costas e vai sair andando. Então, a sua dificuldade de permanecer dentro de uma empresa vai ser muito grande. Né? Porque senão, seu pai não te ensinou isso em casa, lá no trabalho, ou você aprende na marra, por necessidade, ou você não vai conseguir trabalhar. Não consigo trabalhar, então você vai ter que abrir um negócio. Ou você continua um negócio do seu pai, ou você trabalha numa empresa. Se eu abrir um negócio, eu vou falir, porque eu não sei como funcionam os negócios do meu pai. Sim. Não sei como gerir o negócio. Então, olha a dificuldade que é para você formar até um caráter empresarial. Um cidadão que saiba negociar, que saiba trabalhar, cara. Então, é muito importante a presença dos pais, principalmente na época que nós estamos vivendo hoje, cara. E, eu vou te falar, marca o que eu tô te falando. Daqui 5, 6, daqui 10 anos, você vai ver que essa piora por causa da pandemia. Na verdade, os efeitos dessa pandemia vão ser durante anos, né? Vai vir a longo prazo ainda. Vai pendurar durante anos. Vai vir a longo mas prazo. Isso eu venho notado mesmo, Ezequiel. E até um assunto que eu sempre abordo é a parte do emocional aqui no meu podcast, entendeu? Isso eu acho que ele é uma certa prioridade até para os pais. Por quê? Por eles terem uma certa inteligência emocional para justamente lidar com esses... Eu até troco, às vezes as pessoas falam, nossa, Cláudio, mas por quê? A palavra problema por desafio. Na verdade, o que acontece? Deus te coloca um desafio na sua frente para você, primeiro, lógico, ajudar a pessoa que está na sua frente, também para você crescer. Sim. Você entendeu? Porque você não pode fazer parte disso, você tem que passar por isso. Sim. Sempre tem que estar isso. Você não vive nisso, né? Essa é a pegada. Eu não vivo. Às vezes, se tem até um termo que o pessoal cristão usa, eu estou passando... povo, principalmente o povo de igrejas pentecostais, eles usam o termo assim, eu estou passando pelo deserto. Né? O deserto, ele simboliza o quê? Simboliza dificuldades da vida. Quem que sobrevive no deserto? O deserto é um lugar realmente para você passar por ele. Só que quando você passa, se você for ver biblicamente, quando Moisés tira o povo do meio de Faraó, né, do Egito, e ele vai para Canaã, que é a terra prometida, se você for ver pela geografia do local, 15 dias de caminhada eles chegavam lá.
Mas eles levaram quanto tempo? 40 anos. Eles perderam uma geração no meio do deserto para poder chegar lá. Eles ficaram andando em vários lugares do deserto. A pergunta é, por quê? Porque o povo precisava ser forjado. Se Deus, como nosso pai, tivesse dado a terra prometida para eles de mão beijada, cara, eles teriam feito pouco caso com aquilo ali. Quer dizer, teve que ter uma jornada aí, né? Teve que ter um aprendizado, né? Uma conquista. Não é assim, não é Deus. Por que Deus não nos dá tudo que a gente pede? Primeiro que a Bíblia fala assim, ó, que Deus nos ouve em todas as nossas orações. Jeremias capítulo 3, versículo 33 diz assim, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. Ou seja, Deus está falando assim, ó, eu tenho muitas surpresas para vocês que clamam a mim. E porque, Senhor, por exemplo, eu quero um avião. Senhor, eu quero um avião. Por que Deus não me dá um avião? Porque não dá o que eu quero, ele dá o que eu preciso. Deus é meu pai, cara. Deus é pai. E ele é um exemplo para nós como pai. Você não tem que dar o que seu filho quer, mas o que ele precisa. O que ele precisa para quê? Para forjar o caráter dele, para forjar ele como pessoa, como cristão. Forjar ele como pai, como filho. Então não adianta a gente achar que eu sou filho mimado de Deus. Né? Tudo que eu quero Deus me dá. Não existe isso. Não existe isso. Então nossos filhos também não são assim. Né? Nós temos que pensar dessa forma. Então se Deus tinha uma terra prometida, terra que emana leite, que emana mel, que quer dizer que tem tudo que o povo precisa ali dentro dessa terra, dessa cidade. Se faltava só 15 dias para eles chegarem até ali, Deus permitiu que eles andassem 40 anos no deserto para poder passar necessidade, para poder lutar, para poder ver o que é o calor do deserto durante o dia, o que é o frio do deserto à noite, para ver a água sair da rocha quando não tinha água. Mas por que a água tinha que sair da rocha? Deus não podia fazer brotar água no meio da areia do deserto? Podia. Se fez sair da rocha, então, tô com sede, Deus. Tá aí a água, pode abrir a boca e tomar. Por que Deus não fez isso? Porque ele precisava forjar o caráter do povo. Uma geração se perdeu no meio do deserto. Não foi as pessoas que saíram do Egito que entrou no deserto. Foi outra geração. Somente 2 pessoas que saíram do Egito entrou no deserto. Nem Moisés entrou na terra prometida. Somente 2 pessoas entraram. O resto tudo morreu, trocou, a geração mudou. Por quê? Porque aquela geração já estava acostumada a ser escravizada, a viver aquela vida deles. Essa geração nova que entrou na Terra Prometida foi a geração que Deus forjou ela como filhos mesmo. Então, ensinou eles a serem independentes. E para você ver, né? Isso é milenar. Exatamente. Se você trouxer esses ensinamentos, até os pais e as mães trouxerem esses ensinamentos para dentro de casa, grande parte dos problemas seriam resolvidos. E dos desafios que a gente fala, né? Dos desafios. Eles podem ser mais brandos, entendeu? Os desafios vão existir de qualquer forma. Sempre. E é necessário, tá? Entendeu? Tem que passar por aquilo. Mas aí você vai saber como passar. Entendeu? Vai aprender com a situação. Então, essas situações que passam, e até falando um pouco dessa juventude, né? Que os pais hoje estão com um desafio muito grande, que é justamente orientar essa geração, e que é pós-pandemia, justamente para elas não se perderem, né? Exatamente. Esse é o desafio dos pais, né? O desafio dos pais é o quê? É ensinar os filhos, preparar os filhos para os desafios da vida. Né? Filho, você vai passar por isso. O Wesley vai casar. Eu sempre sento com ele, cara, casamento não é só o que você está imaginando, não, cara. Tem um monte de coisa que vai vir. Vai ter as contas que vão vir. O casamento não é assim, tá legal, vou pro casa do meu pai hoje. Eu vou dormir lá. Não, é todo dia ali, né? É todo dia ali. Então, eu falo para você tem noção que você tá aceitando a passar o resto da sua vida com uma pessoa, porque também não podemos banalizar isso. Não deu certo, a gente não pode banalizar. Você tá, é aquilo que a gente está falando. Nós estamos construindo uma nova geração. Se eu oriento meu filho assim, não deu certo, zera, acabou, separa. Eu tô contribuindo para que a geração sempre vai à decadência. Mas se eu oriento, ele vai casar para sempre, né? Tem os desafios que vocês vão ter que superar, vai vir a dificuldade, problemas financeiros, crises dentro de casa, depois virão os filhos, dificuldade na criação dos filhos. Então, tem esses problemas, os desafios. Então, é ensinar essa geração a superar isso, a passar.
como volto a falar, o povo saiu do Egito, passou pelo deserto para poder entrar na Terra Prometida. Eles não moraram. 2,5 tribos decidiram morar no deserto. Falaram, eu quero ficar no deserto. Bom, se você quer viver o seu problema, a sua dificuldade, você deixa do jeito que tá. Não muda nada. Né? Agora, se você quer passar por esse desafio e chegar onde você precisa chegar, você tem que saber que você tem que continuar caminhando, não adianta parar. Então, a Terra Prometida é como se nós tivéssemos, eu posso dizer, se fosse fazer uma alusão, aplicar para nós hoje, é como se nós estivéssemos olhando e pô, cheguei aonde eu queria, conquistei o que eu queria, eu tive sucesso. Tive sucesso na vida. Você olha seu filho, ó, do 1 ano até os 20 e poucos anos. Sim. Entendeu? Acho que é isso que você está querendo dizer. Né? Exatamente. Você olha assim, você vê o... Porque foram 20 anos ali de construção. 20 anos de construção. Aí, pô, o cara deu certo. Pra mim, pra mim é como se eu tivesse conquistado a minha Terra Prometida. Eu olhando pro meu filho e falando, cara, deu certo. Esse aqui eu já garanto que deu certo. Se daqui pra frente ele fizer alguma besteira, ou um investimento errado, coisa assim, e der uma quebrada, é com ele. Mas até aqui, eu posso dizer assim, ó, eu coloquei ele dentro da Terra Prometida aqui, ele deu certo. Ezequiel, legal esse bate-papo nosso aí. Eu sei que eu peguei você de surpresa aí para falar sobre esse assunto que tá... É bem assim, eu tenho escutado muito isso aí durante os meus podcasts com alguns empresários, algumas mentorias que eu dou, que justamente falam dessa dificuldade na educação dos filhos, os mais jovens. E, cara, deixa uma última palavra aí para quem está em casa aí, tá vendo a gente. O que você dá de sugestão para esses pais? Cláudio, a sugestão que eu dou para os pais é o que eu sempre falo nas minhas palestras, né? Ande o máximo de tempo que você conseguir de andar com seus filhos. Tire um tempo de qualidade com eles. Não é... Ezequiel, eu não consigo tirar o dia todo para ficar com meu filho, porque minha vida é corrida. A gente sabe, para todo mundo, nós vivemos um tempo corrido. Mas se você consegue tirar um tempo depois do jantar com seu filho, depois que ele chega da escola, ter um tempo de qualidade, principalmente tirando ele do ambiente da casa, indo para a rua, jogar uma bola, andar de bicicleta, você não tem noção da diferença que você vai fazer na vida do seu filho. Se preocupe em lançar ele para a vida, em forjar o caráter dele, para que ele seja um grande homem, uma grande mulher, e que eles venham conquistar da mesma forma que você conquistou. A pergunta é, se você deu certo, é para o seu filho dar certo também. Isso depende de você. Então, é o tempo de qualidade para o seu filho. É isso. Legal. Curta, siga e compartilhe. E ative as notificações. Obrigado, Ezequiel. Tamo junto, Cláudio.